É onde Paulo dá, vamos dizer assim, a cartada final, onde ele apresenta declaradamente as duas realidades que o ser humano enfrenta. Então nós vamos ver a pior e a melhor notícia da Bíblia. Ok? Sem ler, alguém se arrisca a dizer qual é a pior notícia que a Bíblia traz para o ser humano? Morte, tá? Oi? Tá bom? A morte nesse caso, não a primeira morte, a segunda morte, a morte espiritual. Qual seria então a melhor notícia? O oposto, né? Salvação, você não vai morrer, né? E é justamente disso que ele vai tratar nesse trecho. E vai tratar de uma maneira... vindo de Paulo, não podia se esperar outra coisa, mas vamos lá. Vamos ler esse trecho, que está em Romanos capítulo 7, dos versículos 14 ao 25. Adalto, pode ler para a gente? Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido por escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, nesse caso, não sou mais eu quem não faço, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazer. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, então não sou eu que eu faço, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meu mente. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei. Adalto, na verdade eu me distraí com o quadro, não acompanhei a sua leitura. Era até o 25, bom. Não, 25. É isso? Tá bom, é isso mesmo. Não, tá bom. Tá bom. É de graça. Que bom. Tá, eu vou ter que parar o quadro porque eu estou sem pincel, esse pincel que não apaga. Ok. Bom, nos versículos 14 a 17, nós temos um texto aí que é esquisito de ler. É esquisito de ler, porque ele fica indo e voltando, né, numas expressões que, apesar de parecer claro, a gente fica confuso. Olha só, sabendo que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou. Então, uma coisa é, outra não é. Pois fui vendido como escravo ao pecado, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Esquisito isso, né? Como é que você fala uma coisa dessa? Você quer fazer uma coisa, mas não faz, está fazendo outra... Mas você sabe fazer o certo, mas acaba fazendo errado. Você já se viu nessa situação? Você já se viu diante de uma decisão que você sabe que tem que fazer o certo,
e sabe qual é o certo, mas se acaba fazendo o errado. Você já se perguntou, mas por que eu não consigo fazer essa coisa desse jeito? E é o que Paulo está dizendo aqui. Eu sei que a lei é espiritual, eu contudo não sou, então eu sou carne. A lei é espiritual, mas eu sou carne. Essa lei a que ele se refere é a lei a qual ele estava sujeito até Cristo. É a lei dos judeus. Mas ele diz, a lei é espiritual. E nós sabemos que a lei dos judeus era uma lei física. Então, que lei é essa que ele está falando aqui? Ele está dizendo que ele é escravo do pecado. Mas ele é cristão. Paulo é cristão. Ele está livre do pecado, né? Ele não é mais carnal, ele é espiritual agora. Mas ele diz que é escravo do pecado. E ele diz, a partir do versículo 15, que ele não entende o que faz. Entra na sua cabeça imaginar que Paulo, poderíamos, de uma forma exagerada, chamar de doutor Paulo, porque ele era um homem letrado, falava, tinha 2 cidadanias, estudou aos pés de Gamaliel. Esse homem está dizendo que ele não sabe o que faz, quando ele faz uma coisa que não queria fazer, que queria fazer ele não faz. É possível isso? Eu acho que ele transporta, o coração, né? O cristão, a igreja de Deus, a igreja que vê a escritura e tudo mais. O certo é nós sermos santos, mas nós acabamos nos pegando, metendo os pecados. Não devia, são os pecados da carne. Né? Come demais, fala dos outros, faz uma coisa errada. Mas espera aí, você não é espiritual? Então por que você está fazendo essas coisas? Por quê? Porque a carne está sendo mais forte. A carne está sendo mais forte. Mas, olha o que ele diz no versículo 15 ainda. Não entendo o que faço. Bom, dos tempos que eu estudei, faço é um verbo, ou é uma... como é que fala quando você... É uma conjugação do verbo fazer. E está na primeira pessoa do singular. Então, quando ele diz não entendo o que faço, nós podemos dizer não entendo o que eu faço. Então, Paulo está assumindo aqui que quem faz é ele. Uma coisa comum da gente ouvir, mesmo entre nós, o diabo está me usando para fazer um monte de coisa que eu não queria fazer. A culpa é do diabo. Mas Paulo aqui está dizendo, eu não entendo o que eu faço. Mas, se é a carne que está fazendo, e ele admite sou eu que faço, então a responsabilidade é dele mesmo. É ele que está fazendo. Mas qual é o papel que a carne tem nisso? Porque de carne nós estamos falando de físico, né? Algo material. E o pecado, ele está aonde, afinal? Versículo 17. Nesse caso, não sou mais eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. E agora? Agora não é mais ele. No versículo 15 ele disse que era ele. Agora ele está dizendo que não é ele, que é o pecado que habita nele. Afinal de contas, quem é o errado aí? Quem que está fazendo? Sou eu
que estou fazendo as coisas erradas. É o pecado que... Como é que o pecado habita em mim? E como é que Paulo admite que, nesse caso, a lei, que lá em cima parece estranha, né? Ele diz que a lei é boa. Porque... Sim. Então, a lei está lá para mostrar, ó, tá vendo, Santana, isso aqui, ó, é pecado. Você está fazendo é pecado. Mas aí eu falo, não, peraí, mas não sou eu que faço. É o pecado que habita em mim. Mas quem é que regula, quem é que controla, onde é que estão contidos tanto a carne como o pecado? Em mim mesmo. Então a gente volta para... Percebe como esse períodozinho da carta ele é meio complexo, mas ao mesmo tempo ele faz a gente se questionar. Afinal de contas, por que é que eu não consigo fazer o que é certo? Se eu sei o que é certo e eu quero fazer o que é certo. Alguém aqui não quer fazer o que é certo? Eu acredito que não, né? Acho que todo mundo quer fazer o que é certo. E a lei é boa, mas eu não. Eu não consigo fazer o certo. A lei está lá dizendo, Santana, não fala mal do Ailton. Mas eu vou lá no cantinho e... Aí eu queria ter falado, por que eu fiz isso? Não falei não, tá? Dessa vez eu falei, mas por que eu fiz isso? Ah, não, é o pecado que habita em mim, que me faz fazer... Então a culpa não é minha. A culpa é do pecado. Paulo está dizendo aqui, não. Sou eu que faço. Olha a cabeça do apóstolo, como é que fica? Olha a cabeça, como deve ficar a cabeça do cristão verdadeiro diante dessas coisas. Se a tua consciência não te acusa quando você erra, e não traz para você essa sensação de confusão que Paulo tem aqui, e de confissão, é algo que você precisa realmente repensar na sua vida. Porque Paulo está dizendo, olha, é estranho, eu não sei bem por que isso acontece comigo. Na verdade ele sabe. Na verdade ele sabe. Mas ao mesmo tempo ele confessa, gente, olha, sou eu que estou fazendo isso. Sabe? Há um pecado atuando em mim, na minha carne, nas coisas que o meu corpo faz. Mas no fim das contas, a responsabilidade é minha. E eu preciso, de alguma forma, fugir disso. Porque o que o pecado promove? A morte. Então eu tenho que fugir disso. De alguma forma, eu tenho que fugir disso. O pecado personificado como uma pessoa, né? Personificação é ser uma pessoa. Então o pecado, como se fosse alguém, penetrou a vida do Paulo. Penetrou a minha vida. Penetrou a sua vida também. E habita em você. Então, todos nós carregamos dentro de nós o pecado. E esse pecado não atua na minha consciência, não atua no meu discernimento, mas ele atua na minha língua, ele atua nos meus braços, ele atua nos meus olhos, ele atua nas minhas palavras, nas minhas cordas vocais. Ele atua de diversas maneiras. E é onde eu peco. É onde eu peco. Porque é como se tivesse
dentro de mim uma outra pessoa chamada pecado, que, como se eu fosse uma marionete, me manipula. E toda vez que ele faz isso, a minha consciência, o meu eu, fala: olha o que você fez. E é o que Paulo está concluindo aqui. O senhor, olha, eu não quero fazer as coisas erradas, mas eu faço. Não é o meu. Deixa eu até tirar o som dele para não ser mesmo. Mas é o que Paulo está dizendo. Olha, o pecado dentro de mim me faz fazer coisas que eu não quero fazer, mas quando eu penso que não, eu já fiz. Aí a lei fala, ó, e a lei aqui é a consciência do eu, fala: olha só, está errado, você fez de novo. Então, tem uma guerra acontecendo dentro de nós. Tem uma guerra acontecendo dentro de nós. Eu, o Santana, o irmão Santana, conheço a vontade de Deus para a minha vida, sei o que Ele espera que eu faça, mas tem um eu, Santana, aqui dentro, carnal, físico, que apela para os meus direitos e que me induz a fazer aquilo que o irmão Santana, o cristão verdadeiro, repudia. E não repudia porque é bom. Repudia porque Deus é bom. Repudia porque Cristo me ensinou a fazer diferente. Paulo trata aqui essa ação do Espírito como sendo o eu interior. E Tiago diz para a gente também que as brigas que nós temos, os problemas que nós temos, são resultado do nosso próprio coração. Então, a culpa não é do inimigo propriamente, mas é do próprio eu carnal, que ainda conflito com o novo eu espiritual. E o resultado disso é terrível. Vamos ver, versículos 18 a 20. Você pode ler para a gente, Ailton? 18 a 20. Porque eu sei que, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, não havia bem nenhum no Paulo. Nas coisas que ele fazia, não tinha mérito nenhum. Quantos quilômetros esse homem andou instalando novas congregações? Em quantas pessoas ele impôs as mãos para transmitir o dom do Espírito e permitir dessa maneira que o Evangelho fosse confirmado? Quantas pancadas esse corpo tomou por causa da pregação? Então, não tem bem nenhum em cada um de nós, com esses corpinhos elegantes que Deus deu pra gente. Será que não tem bem nenhum? Tem, né? Tem. Olha, as mãos da Jane fazem uns bolos, que barbaridade, né? É de engordar 3 quilos cada fim de semana que passa lá. Ontem as irmãs aqui presentearam a gente com uma comida excelente.
Sem falar nos sorrisos, né? Sem falar nos abraços, sem falar em toda essa coisa boa que tem em nós. Mas Paulo, ele declara, não tem bem nenhum em mim. O que ele está fazendo aqui, na verdade, é usando uma figura de exagero para mostrar como que essa guerra é prejudicial na vida do cristão. Como que é difícil. Porque quando você acha que está fazendo bem, de repente, às vezes você está dando um aconselhamento e você acaba causando um problema maior do que era antes. Você estava tentando fazer o bem e acabou fazendo mal. Porque é uma guerra complicada essa. É uma guerra complicada essa. De vencer. Então Paulo exagera. Na cabeça de Paulo, ele sabia que tinha que combater esse desafio. Ele sabia que precisava vencer essa luta contra o pecado que habita nele. No versículo 19 ele diz: pois o querer o bem está em mim, o verdadeiro eu, aquele que realmente conta. Não, porém, o efetuá-lo, porque a prática ainda é carnal, é física. Então ele quer fazer o bem, eu sei o que eu quero fazer, mas acabo fazendo o mal, acabo fazendo o errado. Porque não faço o bem que prefiro fazer, mas o mal que eu não quero. Por causa da carne, o fazer nunca alcançava o querer. Por mais que ele se esforçasse. E Paulo se esforçava para fazer o bem. É uma preocupação que nós precisamos ter, de fazer sempre um esforço para fazer o bem. Mesmo que diante de algumas injustiças que a gente sofre, a gente reivindique para nós o direito de fazer outra coisa. Porque nós sabemos o que agrada a Deus. E muito embora eu esteja sendo injustiçado, a glória ainda é dele. E eu vou ter que fazer o que ele quer que eu faça, independente dos meus direitos. Santana, é interessante que a gente vê os apóstolos, a gente vê Paulo, um grande pregador missionário, e a gente vê que ele era falho também no pecado. O apóstolo Pedro levou Jesus Cristo. O apóstolo João, quando teve aquela revelação, ele foi meio que adorar o anjo. Então a gente vê que os apóstolos, eles eram falhos também. Isso é verdade. Eles queriam fazer o bem, mas falhavam. E a gente é semelhante a eles, somos iguais, a gente está na mesma luta. Mas é interessante como a graça de Deus, ela é plena em nossas vidas. Porque mesmo a gente não conseguindo, a gente não sendo perfeito como Jesus Cristo foi, ainda assim ele consegue a graça para todos nós. Pois é. E de graça, né? A graça de graça. Lembra que no começo nós tínhamos 3 elementos aí, né? A lei, o eu verdadeiro e o pecado que habita em mim. Então percebe que a guerra é entre o pecado que habita em mim e o verdadeiro eu. Cadê a lei? O que a lei está fazendo enquanto acontece essa guerra? Sim, mas está uma guerra acontecendo. Você imagina, tem 3 amigos, 2 estão brigando. Cadê o terceiro? Não, mas não aparece isso. Não aparece a lei apartando. A lei fica olhando. A lei fica de canto. Vamos ver quem ganha essa. Não entendi? Tem. Nós temos também. Nós também sabemos o que é certo e o que é errado. Às vezes você pensa que está fazendo certo e não tem o crescimento. Mas considerando que a lei
ela não tem ação direta na luta, qual é o papel dela? De mostrar. É a única coisa que a lei faz. Então você pode até achar que está fazendo o certo ainda. É o que a tua lei está te mostrando. Mas, no fundo, você vai saber a diferença entre certo e errado. Esse é o papel da lei. Então, nesse caso, a lei, ela simplesmente observa. A lei não interfere no resultado final. Sim, e é onde Paulo diz, eu quero fazer o que é certo, mas acabo fazendo errado. O eu verdadeiro sabe que tem que fazer, mas o pecado que habita em mim me leva a fazer coisa errada. E a lei está lá, esperando o resultado da briga. Para quê? Não só a lei, né? Como o Espírito de Deus, Deus se afasta de você. Então, Deus não está na hora que você está brigando bonzinho ou fazendo a coisa errada. Nós vimos ontem a Cláudia, ela, na conferência, ela falou sobre a história de Sansão, né? Dentro do nosso... Ela falou sobre Sansão. Então, Sansão não é um homem temente a Deus. Aí, ele, por causa da carne, ele, do pecado, ele se envolveu e na vida. E no momento da traição de Dalila, né, porque ela queria pegar o segredo de Sansão, do amor de Sansão, aí Deus se afastou. Então, quando cortou o cabelo dele, ele não sabia que tinha cortado. Quando ele levantou para enfrentar os filisteus, ele já não pôde, porque aí a Bíblia fala que Deus se afastou dele. Ele não sabia que Deus tinha se afastado. Então, Deus não está no momento que você está fazendo uma coisa errada. Ele se afasta, mas tem o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus, ele não acha você fazer as coisas erradas. Então, a lei fica te dando realmente. Deus fica separado do outro. Deus não dá de acordo com que agir errado. Então, até que chegou a lei do meu coração, a gente fala, não te afaste de mim, ó Pai. Preciso muito eu mentir. Então, por quê? Porque Deus, ele se afasta de nós quando nós cometemos erros gravíssimos. Então, ele não pode fazer coisa errada. Deus não é de coisa errada. O exemplo que eu dei dos amigos brigando é para tentar dar corpo para esses três elementos: o eu verdadeiro, o pecado e a lei. Né? Numa situação real, você está correto. Deus não vai ficar com um cristão que sai no braço com outra pessoa, seja ele cristão ou não. Mas no contexto da carta, o que Paulo está dizendo é isso. Que enquanto ele está nessa luta, a lei está lá só assim, ó. Só apontando. Ok? Quando nós... Só para você ter anotado aí, não vamos ter tempo de passar por todas as passagens, mas lei é a tradução de nomos. E ocorre uma vez no versículo 22, referindo-se à lei de Deus, depois 3 vezes no versículo 23, quando se refere a outra lei, a lei da minha mente e a lei do pecado. Isso no versículo 23. E o mesmo vocábulo ocorre também no capítulo 8, versículos 2, 3, 4 e 7. Então, são referências à lei, tá? Com roupagem diferente. Então, no momento é a lei da minha mente, a lei do pecado, no outro momento é a lei de Deus. Nós vamos distinguir essas leis, essa referência às leis no texto, tá? Mas não vamos ter tempo de trabalhar isso tudo agora não. Lei, para o judeu, que era o caso de Paulo, tinha alguns significados. Um deles era a Torá, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 livros escritos por Moisés. Também podia representar o Antigo Testamento todo, porque afinal de contas está narrada ali toda a vida do povo escolhido por Deus diante desse Deus.
também é uma revelação de Deus, escrita ou não escrita. Tudo aquilo que manifesta a Deus é também considerado lei. É uma exigência legal específica, isso em termos forenses, ok? É um sistema legal, um conjunto de leis, e é também uma tendência estabelecida, ou seja, uma força ou influência que impele a ação. Como a lei da gravidade, por exemplo. Algum de nós está livre da lei da gravidade? Não. Nenhum de nós está livre da lei da gravidade. Então, lei também é essa tendência estabelecida. E é em cima dessa tendência estabelecida que Paulo está afirmando o seu conceito quando ele trata dessa lei. Que não é outra coisa senão uma propensão natural para fazer o errado, a carne. Então, naturalmente, nós estamos propensos a fazer sempre o que está errado, ou o que está em desacordo com a vontade de Deus. Então, é como se a gente não tivesse como fugir disso. Então, é a tendência natural, a tendência estabelecida de querer fazer o mal. Sempre que você tem uma decisão a tomar, a primeira coisa que você pensa é em fazer o mal. O guarda te parou por qualquer infração que você cometeu. Primeira coisa que vem na sua cabeça é como é que eu vou escapar dessa. A última coisa que você pensa é, não, vou ter que admitir que eu realmente furei o farol, vou ter que admitir que eu excedi na velocidade, vou ter que admitir que eu subi no meio-fio. Não, a primeira coisa que você pensa, puxa, como é que eu vou escapar disso? Não, as desculpas. Aconteceu uma briga em casa, a primeira coisa que você pensa é o que ele fez de errado, né? Ou o que ela fez de errado. Você brigou com o teu patrão, falou, mas esse cara é um capitalista mesmo, né? A primeira coisa que vem na sua cabeça é o errado, né? Errei a medida na massa que eu estou fazendo, poxa vida, essa areia também não presta, né? Essa areia é ruim, e por aí vai. É uma tendência natural que habita em nós. Então, resultado dessa violenta batalha. Versículo 23 de Romanos capítulo 7. Renato, você tem aí? 23. 23? Uhum. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado e atua nos meus membros. Pode ler o 24 também. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Então, Paulo sabe, não tenho domínio sobre isso. Tem uma outra lei atuando no meu corpo que não é a lei que eu queria que atuasse. E é essa tendência natural a fazer as coisas erradas. Espontaneamente eu faço as coisas erradas. E eu não consigo me livrar disso. Olha a pergunta que ele faz no versículo 24. Depois de admitir sua miséria pessoal, depois de admitir, sou um fracassado, eu sou um derrotado. Porque, gente, vamos convir, né? Se você sabe fazer o certo e ainda faz errado, por quê? Você não tem força para fazer o que é certo? E é o que Paulo está dizendo, eu sou um miserável. Eu sou um derrotado. E olha que aí ele não pede outra lei para ajudar ele a resolver isso, porque ele sabe que a lei é boa. A lei, nesse caso, ela está apontando o erro para ele. Ele sabe que está errado por causa da lei. Aí ele faz
a pergunta mais correta que ele poderia fazer: quem poderá me libertar deste corpo da morte? Porque não tenha dúvida, onde reina o pecado, o final é a morte. Não, o prêmio é a morte. Ninguém quer, né? Mas ele está dizendo: quem me livrará? Ele precisa de alguém, ele precisa de ajuda, ele precisa de alguém que seja forte o bastante para tirar ele das garras do pecado. Uhum. Uhum. Mostrando que não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem quem possa me livrar. Uhum. E quando ele fala dele, ele fala assim, Paulo, então eu... Pois é. Mas esse é o raciocínio que passa na cabeça da maioria de nós, né? Mas nem Paulo conseguia. Paulo andou com Jesus. Paulo pregou Jesus. Paulo. Agora eu, lá no fundão de Mauá, não vou conseguir. Deus vai ter que dar um jeito aí, porque afinal de contas, Paulo não conseguiu, eu vou conseguir. E aí vem a pergunta de Paulo, que deve ser a nossa: quem é que pode me livrar disso? Quem é que pode me salvar dessa morte certa? Foi assim que Paulo exprimiu a pior notícia da Bíblia: eu sou um fracassado, eu estou condenado, eu não tenho como me salvar. A lei que existe já é suficiente para mostrar onde está o meu erro. Agora, só um diagnóstico preciso não resolve a doença. Ele precisa de uma cura. E aí vem a beleza do versículo 25. Jane, lê pra gente. Mas dou graças a Deus no meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na sua prática sirvo a lei do pecado. Graças a Deus, é como se ele dissesse: graças sejam dadas a Deus, que me livrará por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou, graças a Deus que podemos ser libertos por Jesus Cristo, nosso Senhor. O selo, Cordeiro pode. Amém. A única esperança da humanidade de ser liberta da catástrofe espiritual encontra-se em Deus, por meio de Jesus Cristo. Olha, presta atenção, gente, no contexto da carta. Lembra o que Paulo estava dizendo aqui? Eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. A igreja em Roma era constituída de judeus e gregos. Ele estava escrevendo para eles. E tem todo um trabalho para explicar para eles: gente, olha, se vocês não viverem de acordo com o que Deus diz, está todo mundo condenado, vai todo mundo para a boca do leão, vai todo mundo morrer, vai todo mundo para o inferno. Mas em Cristo Jesus nós somos libertos. E aqui no final do versículo do capítulo 7, ele está dizendo isso. Por causa de Jesus Cristo é que nós somos salvos. Por causa de Jesus Cristo é que a lei do pecado, o corpo do pecado, não vai sobreviver.
Por causa de Jesus Cristo é que a condenação da lei vai perder sua força. Porque a lei que é inerte, que não pode fazer nada para te ajudar, ela vai ser desprezada também, assim como o corpo do pecado. Por quê? Porque Jesus salva. A lei não. A lei só te acusa. Então, gente, presta atenção. Há necessidade de esforço para fugir do pecado. Mas a única maneira de realmente fugir da condenação é através de Jesus Cristo. Não tem outro meio. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece, inclusive fugir à morte. Tudo posso. Paulo é um homem que não se satisfez com a derrota, pelo contrário, a derrota fez o apóstolo voltar-se para o Senhor, que lhe deu a vitória. Olha comigo Romanos capítulo 8, versículo 37, que vai dizer: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Saber o certo não resolve. Você precisa se esforçar para conseguir fazer o que é certo. Ser determinado em fazer o que é certo também não basta, não é suficiente, porque fatalmente você vai acabar caindo. Saber que sem Cristo você está perdido também não resolve, se você não buscar efetivamente a salvação nele. É aquela ideia, não adianta saber que você está gripado, se você não tomar remédio certo, você não cura. Não adianta saber que você... bom, enfim, saber qual é o seu pecado só não resolve. Você precisa se livrar dele. Então, há momentos na nossa vida que a gente vai estar, assim como Paulo, tão mal que, puxa vida, eu sou um fracassado. É preciso saber que há esperança. Em Jesus há salvação. E a nossa esperança encontra-se em Deus por meio de Cristo. Então, quando você estiver nesses momentos difíceis, lembre-se que logo depois da pior notícia que a Bíblia traz, vem a melhor notícia. Pecado mata, mas Jesus salva. Amém? Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta semana que vem para o Ailton que ele responde, porque eu não vou estar aqui.